Padre Fábio, quem escreve aqui é a Karen Bertolin, de Americana, São Paulo. Minha avó Alzira está internada na CTI, o quadro clínico dela é muito sério e ela está sofrendo há algum tempo. Os rins paralisaram, está com infecção no pulmão. Não quero vê-la sofrer desse jeito, mas também não tenho coragem de pedir que Jesus tire a sua vida, que leve-a do meio de nós. Padre, o que eu devo fazer? Minha filha, a gente realmente tem muito... Ninguém vai gostar de falar isso. Ô Jesus, né? Leva minha mãe, leva meu pai. Não. O que a gente precisa fazer é uma experiência de desprendimento. Nós muitas vezes temos um apego excessivo às pessoas. E por causa desse apego, nós somos até egoístas, né? Eu me lembro quando vi o meu pai, eu vi o meu pai morrer. Foi uma cena terrível. Mas o meu pai estava numa situação que ele não estava feliz. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, muito independente. Meu pai, ele realizava um gesto muito interessante todos os dias, no almoço, na janta. Ele terminava de comer, mesmo sabendo que a minha mãe ia lavar toda a louça, ele fazia questão de pegar o pratinho dele, o garfo e a faca dele, ele ia na pia, ele lavava. Então, se todos lá em casa fizéssemos a mesma coisa que meu pai fazia, a minha mãe não precisaria, só lavaria as panelas depois. Mas a gente não fazia, não. Então meu pai tinha um gesto muito bonito de cuidar de tudo que ele podia. Quando ele teve aquele problema, ele teve um derrame cerebral, ele ficou paralisado, ele perdeu a mobilidade. E ele voltou para casa assim, totalmente imobilizado, dependendo de tudo. Eu me lembro que o olhar do meu pai para aquela casa que ele estava voltando naquela situação. E ele chorava muito, né? Ele não tinha nem voz, ele não falava nada mais. Mas ele era totalmente lúcido. E eu vi o quanto que para ele era sofrido aquilo, aquela dependência. O meu pai entrou em casa de manhã, à tarde ele precisou voltar para o hospital porque ele teve uma complicação. E eu tenho certeza que foi fruto do emocional dele. E 3, 4 dias depois, o meu pai faleceu. Eu me recordo que um dia, eu fiquei, naqueles dias todos que eu fiquei no hospital com ele, teve um dia que eu estava sozinho com ele, ele todo entubado, né? Todo respirando, tudo artificialmente, né? Ele com os olhos semi-abertos, eu vi que ele estava olhando para mim, consciente, né? Isso é que é o duro, né? Existem algumas situações que a pessoa não tem o que dizer, não pode dizer, não pode falar, mas ela está sofrendo tudo aquilo de maneira muito consciente. Ele me olhou, eu percebi que o meu pai estava extremamente triste. E naquela hora, eu percebi o quanto eu estava sendo egoísta. Eu identifiquei isso. Eu quero que meu pai sobreviva. Mas ele já não tem mais condições de sobreviver. E naquela hora eu coloquei a mão no pé do meu pai. Eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Eu pedi que Jesus me libertasse do meu egoísmo, que fosse feita a vontade de Deus ali naquela hora, que se o meu pai já tivesse chegado a hora de ir embora, que ele pudesse ir e que a gente ficasse com o coração tranquilo de saber que foi bom ter o tempo que a gente teve ao lado dele. Porque às vezes a gente é muito egoísta, minha gente, querendo o outro do nosso lado, às vezes a gente justifica tanto sofrimento, né, tanta coisa ruim, por causa de um egoísmo. E esse desprendimento é importante. Não estou dizendo que a gente tem que pedir a Deus que leve, não. Eu estou apenas sugerindo que a gente, quando tem uma situação assim, que a gente comece a fazer uma oração de desprendimento. Comece a agradecer a Deus pelo tempo que você teve aquela pessoa. Porque se por acaso ela venha a falecer, o seu coração vai estar em paz. Muitas vezes volto a dizer, por causa do nosso egoísmo, nós seguramos muito o outro em nós, né? E somos até injustos com os outros. Eu não estou falando só de morte não, né? Existem situações que às vezes nós privamos o outro. Quantas vezes você encontra isso em casa? O filho precisa ir estudar, o filho precisa ter uma oportunidade, e a mãe, por causa da posse, o sentimento de posse que tem, não deixa. Quantas vezes você encontra isso entre amigos?
Às vezes você sabe que o seu amigo precisa ir embora, precisa ter uma oportunidade fora, porque ali o mundo dele já foi reduzido demais, e por causa do seu egoísmo, do seu medo de perder, você fica dizendo, não, não vai ser bom para você. Às vezes a gente não é honesto com a própria situação, né? Interessante quando, eu sempre identifiquei isso muito na minha mãe sempre nos amou com muita liberdade. Ela sempre compreendeu muito que a vida vai chegar o momento que a gente vai precisar partir. E eu sinto que a minha mãe se preparou para essas partidas. É claro que hoje ela vive uma situação diferente, né? Está mais fragilizada com a própria idade, com a situação hoje da perna. Então é claro que hoje eu faço mais esforço para ir lá, para estar presente, para estar do lado. Mas nem sempre a minha vida me permite isso. Nunca escutei uma cobrança da minha mãe. E isso é interessante, descobrir que a pessoa que ama compreende bem o mundo do outro. É um desprendimento que faz bem a quem vive e a quem recebe. Porque a pior coisa que tem na vida é a gente se sentir preso, né? É a gente sentir que o outro nos aprisionou. É muito ruim.